Boa noite, o meu nome é Gabriele Garuba Gomes. Vou iniciar a apresentação do seminário, representando o curso, o 8º período de farmácia, pela Universidade de Barra Mansa, UBM, sob os cuidados do professor Igor Cunha Cardoso. O nosso tema é sobre a farmacologia dos antiprotozoários e antiomíticos. Aqui nós trazemos algumas classes, as principais classes que representam os antiprotozoários e antiomíticos. Podemos citar alguns bem conhecidos como o albendazol, o mebendazol, metronidazol, o nifurtimox e a nitazoxanida, que no período de pandemia tem sido bastante utilizada, né, no tratamento da Covid. E as principais doenças que são representadas pelo grupo, causadas, né, pelos agentes protozoários, como a amebise, a giardíase e a tricomonise, e os eumintos, que é a ascaridise, a esquistossomose, que é conhecida também como doença do caramujo, causada pelo Schistosoma mansoni. Eu vou iniciar falando sobre o metronidazol. Nós separamos alguns medicamentos, né, da classe, e eu vou iniciar falando sobre o metronidazol. O mecanismo de ação do metronidazol, ele interfere no metabolismo energético do micro-organismo. Em sua estrutura química, nós podemos ver aqui a presença de um grupo nitro. No micro-organismo, existe uma enzima, o que age também como transportador, que é a ferredoxina. A função da ferredoxina é muito parecida com o NADPH, né, do organismo humano, que é transportar elétrons para a cadeia transportadora para contribuir para o metabolismo energético do micro-organismo. Na estrutura do metronidazol, pela presença do grupo nitro, esse transporte de elétrons esses elétrons transportados pela ferredoxina acabam sendo transferidos para a molécula do metronidazol, e isso acaba interferindo no metabolismo energético, porque assim, como os elétrons não chegam à cadeia transportadora, não são doados, ocasiona a morte do micro-organismo, né? Interrompe ali o processo de produção de energia. Perdão. O metronidazol, ele é utilizado amplamente por via oral, mas ele também tem disponível na via endovenosa. Ele tem uma rápida absorção, em termos de farmacocinética, ele é rapidamente absorvido, tem uma baixa ligação a proteínas plasmáticas, e o seu metabolismo é hepático e tem excreção e eliminação ali por via renal. Algumas interações que pode ocorrer, né, com metronidazol é o uso de anticoagulantes, como a varfarina, porque ele pode aumentar o risco de hemorragia, porque ele potencializa a ação da varfarina, podendo promover o acúmulo do fármaco, né, aumentar os níveis plasmáticos da varfarina, e isso pode elevar o risco de hemorragias. E também ele tem uma interação com fármacos como a fenitoína e fenobarbital por indução enzimática, que no caso, como eles são fármacos indutores enzimáticos, eles aumentam a expressão, né, de algumas enzimas do citocromo P450, que aumenta a eliminação, né, o metabolismo hepático do metronidazol. Boa noite, meu nome é Davidson Fonseca. Eu vou falar um pouco sobre a amebise. Vou falar um pouco sobre o ciclo da amebise, o tipo de doença que ela é e quais são os tratamentos, prevenção através dela, tá? A amebise, ela é uma doença infecciosa causada por um protozoário, o protozoário chamado Entamoeba histolítica. Hoje, cerca de 80% dos portadores, eles são assintomáticos, ou seja, não apresentam nenhum sintomas que estão com esse protozoário. E isso é a principal dificuldade para diminuição da detecção dessa doença nas pessoas. Essa doença hoje, ela mata aproximadamente cerca de 100 mil pessoas por ano no Brasil. E devido a isso, ela é a segunda maior taxa de mortalidade por parasitose. A entamoeba histolítica, ela possui dois estágios evolutivos, chamado de cisto e trofozoíta. Os cistos são as formas infectantes, é como a pessoa contrai a doença.
sendo adquirido por meio de ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes, ou seja, a transmissão é feita via fecal-oral. A respeito do ciclo, o ciclo ele começa a partir da ingestão da água ou alimentos contaminados pelos cistos. A partir disso, esses cistos vão cair no estômago e esses cistos eles são muito resistentes ao pH do ácido estomacal. Então, ele vai chegar facilmente no intestino. Então, ele atinge o intestino grosso, aonde o cisto se rompe e liberando as amebas, no caso, a forma trofozoítica. Elas permanecem no estado vegetativo, mas elas começam também a se deslocar, a fagocitar bactérias, restos de comidas ali presentes nas fezes. Depois disso, antes de ser eliminada do intestino, cada ameba ela sintetiza um envoltório proteico altamente resistente, que ali ele começa a construir um novo cisto, que geralmente ele é composto por 4 núcleos. E ali ele permanece. Ali ele pode ir para as fezes ou ele pode eclodir também. A partir disso, eliminado nas fezes, eles atingem novamente a água, que pode ser o consumo para um novo ciclo, ou alimentos quando não tratados, e aí o ciclo se inicia novamente, através da ingestão de alimento ou águas contaminadas, tá? Os cistos, como eu disse, ele resiste ao meio ambiente e à acidez gástrica, ele eclode no intestino delgado, onde libera a forma trofozoítica, que migra para o intestino grosso, onde ali, a partir dali eles vão se colonizar, geralmente aderido à mucosa intestinal. Eles vivem ali uma relação de comensalismo, ou seja, se alimentando dos restos ali nas fezes e bactérias. Quando esse equilíbrio entre o parasita e o hospedeiro é rompido, os trofozoítos se migram para a submucosa intestinal. Ali, eles se multiplicam. E através da circulação sanguínea, eles podem atingir outros órgãos, que é chamado forma extraintestinal. Ou seja, a doença ela possui 2 formas, a sua forma intestinal e a sua forma extraintestinal. E quando ela atinge essa forma extraintestinal, é ali que ela consiste na sua forma virulenta, ou seja, na sua apresentação principalmente sintomática, tá? Os sintomas, ele consiste no intestino grosso, ele causa uma colite, ou seja, uma dor abdominal baixa, diarreia de pequeno volume, mas assim, várias durante ao dia, porém de pequeno volume, apresenta sangue, muco nas fezes. E na sua forma extraintestinal, ele pode ocorrer abscessos hepáticos, pulmonares, cerebrais, que é raro, mas pode acontecer, e também pode causar hepatomegalia, febre e sudorese noturna. O diagnóstico ele é feito laboratorialmente, através das análises de amebas nas fezes, tá? É consistido na pesquisa de cistos nas fezes. E quando as fezes já estão no estado líquida ou pastosa, ou seja, na sua apresentação sintomática, já pode até mesmo conter o trofozoito, não só o cisto. O tratamento, ele consiste em principalmente 4 medicamentos. Eu vou falar um pouco sobre eles e o mecanismo de ação. O primeiro deles é o sequinidazol. O sequinidazol, ele é derivado do nitroimidazólicos, assim como o metronidazol, e ele atua interrompendo o fluxo de gradiente da célula do micro-organismo, ou seja, ele atua na permeabilidade na membrana do micro-organismo. Ele geralmente em adultos são 2 gramas em doses únicas e criança 30 miligramas o quilo por dia, via oral. O metronidazol, complementando o que a Gabriele já disse, o metronidazol ele tem uma propriedade citotóxica, que interage com o DNA do protozoário, inibindo assim a síntese do ácido nucleico, ou seja, ele impede também
o gene do protozoário. Aí, assim, ele não consegue se multiplicar, não consegue ter um novo gene, e assim ele causa a morte da célula. O metronidazol, nesses casos, ele é utilizado 500 miligramas 3 vezes ao dia, durante 5 dias para adultos, e para criança, recomenda-se 35 miligramas o dia, dividido em 3 dias, por 5 dias. Nas suas formas mais graves, ou seja, na forma sintomática ou na extraintestinal, o metronidazol passa a ser de 750 miligramas 3 vezes ao dia, por 10 dias, e em crianças, 50 miligramas o quilo durante 10 dias. O próximo medicamento também utilizado é o tinidazol. O tinidazol tem como mecanismo de ação, ele envolve a penetração do fármaco no interior da célula do micro-organismo, com subsequente destruição da cadeia do DNA ou inibição da síntese, ou seja, ele tem um mecanismo de ação muito parecido com o metronidazol, mas ele também pode causar, né, a destruição da cadeia ou a inibição. Ele geralmente é utilizado também 2 gramas via oral para adulto, após a refeição, durante 2 dias, para formas intestinais. E extraintestinais é 50 miligramas por quilo dia durante 2 a 3 dias. E formas graves deve ser utilizado em crianças a dosagem de 50 miligramas o dia por 3 dias. E por último, eu vou falar sobre o teclosan. O teclosan, ele é um amebicida sintético, ele age no nível da luz intestinal, ou seja, ele tem uma ação local. Ele é indicado, portanto, para tratamento da amebise intestinal. Ele tem uma absorção limitada e baixa toxicidade. Por ele ter uma absorção limitada e de baixa toxicidade, ele é utilizado somente para formas mais leves ou assintomáticas. Ele geralmente vai tomar 1,5 grama, né, ou 1.500 miligramas o dia, dividido em 3 tomadas de 500, em dose únicas adultos. E em crianças, a dosagem é recomendada de 15 miligramas o dia durante 5 dias. Esses são os fármacos utilizados no tratamento da amebise. E como profilaxia, né, como uma prevenção de não contrair a amebise, os principais métodos são a melhoria da condição sanitária, né, como saneamento básico e educação da população sobre a doença, além da higienização correta dos alimentos também e tratamento de água. Ou seja, além da conscientização da população, isso também, a partir daí, ela se trata de um assunto de saúde pública. Então, a profilaxia não depende só de uma pessoa, mas como um conjunto, tanto da saúde, quanto também da conscientização da população. Boa noite. Meu nome é Daniel Reis e eu vou estar falando um pouco do medicamento nitazoxanida. Eu vou falar sobre sua indicação, mecanismo de ação viral, a sua farmacocinética e os efeitos adversos e interações medicamentosas. Também irei abordar sobre o uso dele na COVID-19. A indicação do nitazoxanida, ele é indicada para giardíase, amebise, ascaridise e gastroenterite virais por rotavírus e norovírus. O seu mecanismo de ação é um profármaco e seu metabólito ativo é tisoxanida. Seu mecanismo consiste na inibição da piruvato ferredoxina oxirredutase, enzima essencial no metabolismo energético anaeróbico do micro-organismo. O mecanismo de ação viral, esse fármaco inibe a síntese da estrutura viral e bloqueia a capacidade de replicação do vírus. A farmacocinética, aplicada por via oral, tem uma rápida absorção. As concentrações da tisaxanida, seu metabólito ativo é alcançado em até 4 horas. Os seus efeitos adversos e interações medicamentosas. Os efeitos adversos podem ser náuseas e vômitos, dores abdominais, dores de cabeça
e reações de hipersensibilidade. Não apresenta nenhum tipo de interação medicamentosa relevante, por não ter efeito significativo na inibição das enzimas de citocromo P450. Na questão do uso dele no COVID-19, pelo rápido aumento no número de casos e o elevado número de mortes, com grande impacto tanto na saúde pública e a economia em todo o mundo, resultou na urgência de identificação no tratamento eficaz contra a doença. O nitazoxanida, por ele ser um medicamento antiviral de amplo espectro, eles tentaram, né, até fazer estudo, mas não teve nenhum estudo comprovado, né, sobre esse uso no tratamento da COVID. Porém, por ele ser um antiviral, ele foi bastante indicado na questão do COVID-19. Boa noite, meu nome é Raquel Vicente. Vou falar sobre a giardíase, o tratamento, os sintomas, a transmissão, etc. A giardíase ela é uma infecção causada pelo protozoário Giardia lamblia, que pode acontecer devido à ingestão de cisto desse parasita presente em água, alimentos também ou objetos contaminados. Essa infecção ela é mais comum em acontecer em crianças que pode estar ali presente pegando as coisas no chão, encostando, e apresenta alguns sintomas assim, como diarreia, náuseas e a fezes bem amarelada, sem contar também a dor e a distensão abdominal, que isso leva à importância de poder consultar, né, para poder estar iniciando o tratamento. E a giardíase, ela começa o tratamento a partir do médico, né, para poder indicar os medicamentos para poder combater esse parasita. E assim, os mais usados é o metronidazol e o tinidazol. Também é recomendado o repouso ali no consciente da criança, porque onde fica mais expostas, e o consumo de líquido, para poder estar evitando ali a desidratação, né? Ou seja, minimizar, porque já desidrata por conta das fezes. E os principais sintomas começam a surgir da primeira à terceira semana depois da infecção. E a maioria do paciente acaba ali não apresentando nenhum sintomas, porque a doença é no sistema, o sistema imunológico desenvolve mais o sistema imunológico. Então, o que mais aparece mesmo é a questão da diarreia, do vômito. E é importante ele estar atento aos sintomas, né? Que igual que eu disse, que as cólicas abdominais, a diarreia, entre outros. E também pode, na criança, pode ter a perca do peso, né? E como diagnosticar é feito à base dos sintomas das avaliações clínicas pelo médico, e também é necessária a realização de exames de fezes, porque é mais identificado os cistos do parasita nas fezes. E é incomum que o exame esteja negativo. Não é incomum que o exame esteja negativo, mesmo com a presença da infecção. Por isso que, às vezes, é necessário repetir os exames mais de 2 vezes por conta desse fato. E a transmissão ela é feita através da injeção do cisto maduro, que acontece que a água está contaminada, o consumo do alimento contaminado com vegetais crus ou mal lavados e passa de uma pessoa para pessoa, através do contato das mãos. E o tratamento é usando medicamento para combater esse protozoário, como você tem em cima, e geralmente o tratamento dura de 1 a 5 dias, depende do medicamento que vai ser utilizado, o quadro clínico, de como vai ser, e pode levar até 3 semanas. E a prevenção, né, obviamente, a higiene, né, que é a principal, e sempre estar lavando as mãos, lavando os alimentos, ainda mais agora nesse tempo que nós estamos,
e cuidar bem das crianças por conta da higiene deles, que eles não têm tanta noção. E quanto à água também, é correto a água fazer o consumo através da fervura ou da filtragem. Obrigada. Boa noite, o meu nome é Bruna Martins e eu vou falar um pouco sobre o fármaco albendazol e sobre a ascaridíase. O albendazol, ele é indicado para o tratamento de uma grande variedade, né, de condições causadas por vermes ou parasitas. São comprimidos que podem ser mastigados ou engolidos com água. O seu mecanismo de ação é inibir a formação de microtúbulos, né? Que são microtúbulos? Eles são basicamente uma passagem para os transportadores de proteínas, elétrons e tudo que é essencial para a formação de energia no organismo. Então, quando essa passagem ela é, né, interrompida, ocorre um esgotamento energético e acaba tendo uma imobilização e, consequentemente, a morte dos eumintos. O albendazol, ele é administrado, né, pela via oral, e depois da sua absorção, ele atinge a máxima concentração no organismo em até 3 horas. Ele tem a eliminação hepática e a sua excreção é renal. O metabólito primário do albendazol é o sulfóxido de albendazol. Sua alteração medicamentosa é com a dexametasona e a cimetidina, pois eles podem provocar, né, o aumento da concentração dos metabólitos do medicamento no sangue. O tratamento com esse fármaco, ele é indicado para ter uma duração de 3 dias, sendo ele isento de efeitos adversos, mas pode ocorrer alguns efeitos colaterais, sim, como cefaleias, náuseas, diarreias e até mesmo vômitos. Se o paciente ele não apresentar melhora após 3 semanas com o uso do albendazol, é recomendado que ele retorne ao médico, né, pois nesses casos é necessário um segundo ciclo de tratamento, mas com acompanhamento de um médico. A sua contraindicação é para pessoas que possuem alguma alergia, né, a algum componente da fórmula do albendazol ou a similares, como o mebendazol e o tiabendazol. E também é perigoso para mulheres grávidas ou mulheres que pretendem ter filhos. E uma das indicações do albendazol é para o tratamento de ancilostomíase, enterobíase, giardíase, né, e a ascaridíase. Bom, a ascaridíase, ela é uma doença causada pelo verme Ascaris lumbricoides, mais popularmente conhecido como lombriga, né? Ela é diagnosticada ao identificar os ovos ou vermes adultos no exame de amostra fecal. Basicamente, a transmissão da ascaridíase acontece através da ingestão de alimentos, água ou solo, né, que foi contaminado por fezes humanas, que contém os ovos infectantes pela Ascaris lumbricoide. No geral, a ascaridíase ela é assintomática, só que em alguns casos graves podem ter algumas manifestações, como dores abdominais, diarreia grave e náuseas. Mas, assim, nessa doença, no geral, o mais grave mesmo que poderia ocorrer é uma obstrução intestinal devido à quantidade de vermes que podem ter no intestino, vermes adultos. Mas, no geral, é uma doença sintomática. E o tratamento da ascaridíase com o albendazol é albendazol 400 mg dia, durante, né, esses 3 dias de tratamento, mas isso para adulto. Para criança, a dose é de 10 mg.